Minhas cordiais saudações a todos os nossos diocesanos que nos acompanham pelas redes sociais, a todas as minhas cordiais saudações. Então vamos meditar o Evangelho deste próximo domingo, dia 26 de setembro, é o 26º domingo do Tempo Comum, ano B, Evangelho de São Marcos, né? Marcos capítulo 9, versículos de 38 a 48. Naquele tempo, João disse a Jesus: Mestre, vimos alguém expulsando demônios em teu nome e o impedimos, porque não nos seguia. Mas Jesus disse: Não o impeçais, pois não há ninguém que realize um prodígio em meu nome e imediatamente possa falar mal de mim. Pois quem não está contra nós está a nosso favor. Quem vos der de beber um copo d'água em meu nome, porque sois de Cristo, amém, eu vos digo, não perderá a sua recompensa. Aquele que escandalizar um destes pequeninos que crê em mim, melhor seria para ele que ele atasse uma mó de burro em torno de seu pescoço e o jogassem no mar. Se tua mão te escandaliza, corta-a. É melhor para ti entrar para a vida só com uma mão do que ter nas duas mãos ir para a geena, para o fogo inextinguível. Se teu pé te escandaliza, corta-o. É melhor para ti entrar para a vida com um só pé do que ter nos dois pés se lançado na geena. Se teu olho te escandaliza, arranca-o. É melhor para ti entrar no reino de Deus com um só olho do que ter nos dois olhos ser lançado na geena, onde seu verme não morre e o fogo não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, o Evangelho deste domingo, como a gente pôde observar, é constituído por um conjunto de ensinamentos de Jesus aos seus discípulos. Temos vários temas, a cruzar o nosso texto. O tema principal, que também será o tema da primeira leitura, refere-se à necessidade da comunidade ser acolhedora, tolerante, capaz de conviver com aqueles que professam outras confissões religiosas, mas que fazem o bem. O verdadeiro discípulo de Cristo não é fanático, não é arrogante e nem intolerante. Sabe conviver com o diferente. Reconhece que não é dono da verdade, assim como não tem posse exclusiva do bem. O Espírito Santo age além dos limites da Igreja Católica. Quem quer que trabalhe em benefício do ser humano está no lado de Jesus. Todos aqueles que procuram fazer o bem está do lado de Jesus. Tanto que os últimos documentos pontifícios sempre diz assim, é direcionado aos bispos, padres, a todo o povo de Deus e a todos os homens e mulheres de boa vontade, que procuram fazer o bem. Jesus procura levar os discípulos a ultrapassar uma visão sectária e egoísta, típica de fanáticos religiosos. Na perspectiva de Jesus, quem promove o ser humano está sempre de seu lado e vive a dinâmica do reino de Deus, mesmo que não esteja formalmente dentro da estrutura eclesial. Na segunda parte do Evangelho, temos outros ensinamentos de Jesus que abordam diferentes temas. Nesses preceitos são usadas imagens fortes, expressivas, destinadas a chamar a atenção de todos aqueles que escutam o Evangelho. Não são expressões para serem traduzidas literalmente, ao pé da letra, mas são expressões que pretendem enfatizar a necessidade de fazer escolhas acertadas, de optar com radicalidade pelos valores do Evangelho. Segundo a mentalidade semita, pés, mãos e olhos, é o que Jesus destaca na segunda parte do Evangelho. Se o teu pé é ocasião de pecado, corta-o. Se tua mão é ocasião de pecado, corta. Se o teu olho é ocasião de pecado, arranca-o. Segundo a mentalidade semita oriental, pés, mãos e olhos indicavam os impulsos para fazer o mal. É preciso amputar, não o pé, a mão e os olhos, mas as ocasiões de pecado. É necessário dominar e disciplinar as nossas paixões que nos levam a fazer o mal. Quando Jesus fala em cortar a mão simboliza na cultura semita o órgão da ação, através do qual se concretizam os desejos que nascem do coração. Portanto, cortar o pé ou a mão ou arrancar o olho é eliminar as ocasiões de pecado. O olho é o órgão que dá entrada aos desejos. O pé é o órgão que nos leva a agir para concretizar os desejos. Portanto, quando você fala de cortar o pé, cortar a mão, é isso, eliminar na raiz aquilo que nos leva a pecar.
Cortar pé, cortar a mão, arrancar o olho, está a enfatizar com toda a veemência a necessidade de agir lá onde as más ações têm a sua origem e a eliminar as raízes do mal. Estando em risco a salvação eterna das pessoas, não se pode protelar ou adiar ações que são fundamentais para a nossa saúde espiritual. E olha só, tem uma explicação muito bonita que mostra o sentido da alegoria da mão, do pé e do olho. A mão prende-se à posse, porque se segura as coisas com a mão. Prende-se à violência, porque agredimos com os punhos e manejamos as armas com as mãos. Então, quando você fala de controlar a sua mão, evitar a violência, não ser violento. O olho significa a cobiça, a inveja. Até se diz olho grande, olho comprido, né? Então, é preciso cortar a raiz, né? A inveja na sua origem, cortar pela raiz. O pé é símbolo do poder orgulhoso, por isso o súdito prostra-se aos pés do seu Senhor em gesto de humildade. Jesus lavou os pés dos apóstolos para significar a humildade, a igualdade fraterna. É preciso dominar o orgulho prepotente, a fome de dominar sobre os outros e sobre as coisas. Estão vendo que bonito? Então, todos esses termos, né, esses símbolos, mão, olho e pé, simbolizam atitudes pecaminosas e que a gente precisa eliminar o mal pela raiz. Por fim, Jesus alerta para o risco da perdição eterna, o castigo na geena, onde o verme não morre e o fogo não se apaga. A geena refere-se a um vale situado próximo a Jerusalém, onde era queimado o lixo produzido pelos habitantes da cidade. Era considerado um lugar impuro, que convinha evitar. Jesus utiliza o termo geena para falar de uma vida perdida, frustrada, sem sentido. Quem não for capaz de cortar o egoísmo, o orgulho, a autossuficiência, é como se em vez de viver num lugar livre e feliz, estivesse condenado a viver no vale da geena, um lugar de podridão, de infelicidade. Fica a advertência de Jesus: o modo como conduzimos nossa vida é muito importante, pois dele depende nossa salvação eterna. Daí a necessidade de eliminar o pecado pela raiz, na sua origem. O modo como conduzimos nossa vida é importantíssimo, porque dele depende a nossa salvação eterna. A todos que nos acompanharam, minhas cordiais saudações e minha bênção a todos vocês. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo.